Você não vai acreditar no que aconteceu com o perfil do Metallica no Twitter. Será que a banda foi vítima de um golpe digital? E que tal descobrir o que realmente rolou em um show icônico do Iron Maiden, onde Bruce Dickinson quase causou uma guerra com a bandeira britânica? Vamos mergulhar fundo nas tretas do Black Sabbath e entender por que o lendário Geezer Butler está descontente com o álbum 13. Fique ligado porque o vídeo de hoje está repleto de revelações bombásticas do mundo do rock. Se você é fã de Metallica, Iron Maiden e Black Sabbath, não pode perder. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo do rock e metal. Vamos nessa! O perfil do Metallica no X, antigo Twitter, deu um susto na galera na última terça-feira, 25, com umas postagens bem suspeitas. Tudo indica que os caras foram hackeados, porque apareceu lá uma parada sobre um novo token digital e umas empresas que nem tinham nada a ver com o rolê. Os posts, que já foram apagados, falavam de uma tal de criptomoeda chamada Metal, que estaria disponível na blockchain de uma moeda digital famosa. A história era que a Ticketmaster, conhecida por vender ingressos de shows, estava envolvida, mas o CEO da MoonPay, Keith Groman, garantiu que a empresa dele não tinha nada a ver com isso e que não estava apoiando essa Metal. Ainda rolou uma zoeira com referências aos álbuns clássicos da banda. A MoonPay mandou um alerta dizendo: se alguém tá te oferecendo um token Metal, não é o mestre das marionetes, é o mestre dos golpes. Mantenha suas chaves seguras e monte no relâmpago com responsabilidade. Com tudo isso, parece mesmo que o perfil do Metallica no X foi invadido por golpistas de criptomoedas. A banda ainda não falou nada oficialmente, mas compartilharam o post da MoonPay. Essa não foi a primeira vez que o Metallica teve seu nome envolvido em golpes. Em 2022, quando lançaram o álbum 72 Seasons, surgiram vários canais no YouTube e outras mídias com uma tal de Metallica Crypto, uma moeda que nunca existiu. Usavam o nome da banda e faziam transmissões relacionadas às músicas deles para tentar enganar os fãs. Na época, o Metallica teve que deixar bem claro que não tinham nada a ver com isso, pedindo para os fãs ficarem atentos aos canais verificados e desconfiar de qualquer coisa maluca que vissem por aí. Eloy Casagrande começou a fazer testes para o Slipknot em dezembro do ano passado e mostrou um grande diferencial em relação aos outros bateristas cotados. Enquanto outros preferiam apenas enviar vídeos tocando sozinhos, Eloy foi o único que teve coragem de entrar numa sala e tocar com a banda. Corey Taylor, o vocalista do Slipknot, contou à Revolver Magazine que essa atitude impressionou imediatamente os membros da banda, pois nenhum dos outros candidatos quis tocar junto com eles, optando por enviar vídeos de forma mais TikTok. Corey explicou que Eloy reorganizou sua agenda para ir aos Estados Unidos ensaiar com a banda, mostrando uma vontade enorme de fazer parte do Slipknot. Isso fez com que os músicos ficassem impressionados e decidissem revelar publicamente a identidade do novo baterista, algo incomum para eles, mas que Eloy merecia devido ao seu esforço e comprometimento. O Slipknot não testou outros bateristas diretamente além de Eloy, de acordo com o guitarrista Tim Roa. Ele mencionou que Eloy era o único alvo e que o próprio baterista se ofereceu para a vaga, enviando vários vídeos. Eloy tinha uma relação artística com o baixista Alessandro Vemen Venturella, o que facilitou o contato. Jim destacou que Eloy respeita muito o legado de Joey Jordison, o baterista original do Slipknot, e demonstrou uma paixão e humildade que acenderam a motivação do próprio Jim. Eloy, em entrevista à Veja SP, disse que o convite para fazer o teste partiu do Slipknot, especialmente após o anúncio da turnê de despedida do Sepultura. Como o Sepultura estava encerrando suas atividades, Eloy não queria parar de tocar bateria aos 33 anos e decidiu aceitar a oferta do Slipknot, mesmo sabendo que seria uma decisão exclusiva, sem conciliação entre as duas bandas. Os rumores sobre Eloy no Slipknot ganharam força com o anúncio da turnê de despedida do Sepultura, banda que ele integrava desde 2011. Inicialmente, a possibilidade foi descartada, mas em fevereiro ele oficializou sua saída do grupo brasileiro e 2 meses depois estreou com o Slipknot. Eloy entrou em estúdio com a banda para gravar a música inédita Long May You Die, que ainda não tem data de lançamento. Atualmente, o Slipknot está comemorando os 25 anos de seu álbum de estreia com uma turnê que passará pelo Brasil nos dias 19 e 20 de outubro, no Festival Knowfest, em São Paulo. Geezer Butler já comentou que a criação do álbum 13 do Black Sabbath foi uma experiência estranha, principalmente por causa do tempo que demoraram para concluir o material. Ele explicou que esse processo longo fez com que algumas faixas não soassem do jeito que ele gostaria. Geezer disse que o álbum não passava a mesma sensação dos discos dos anos 70 ou até mesmo do Heaven and Hell. Ele adorou fazer Heaven and Hell e acredita que quanto mais tempo se demora para fazer algo, mais forçado se torna, perdendo a crueza e o sentimento original da música. Falando sobre os álbuns do Black Sabbath com a melhor produção, Geezer destacou Black Sabbath, de 1970, Paranoid, de 1970, e Master of
Life Reality, de 1971, todos produzidos por Roger Ban. Ele também mencionou Sabah Bloody Sabah, de 1973, que foi produzido pela própria banda, e Heaven and Hell, de 1980, e Mob Rules, de 1981, produzidos por Martin Beer. Geezer explicou que gosta dos 3 primeiros álbuns porque são muito básicos, sem overdubs ridículos, e foram tocados no estúdio como se fossem um show ao vivo. Ele também aprecia muito o trabalho de Martin Beer como produtor e acha Sabah Bloody Sabah um bom álbum em termos de produção. Sobre o álbum 13, Geezer disse que, embora tenha sido um sucesso estrondoso, ele teve suas críticas, inclusive de dentro da própria banda. Geezer dirigiu suas frustrações contra Rick Rubin, dizendo que algumas coisas ele gostou, outras não. Ele achou estranho quando Rick Rubin disse para esquecerem que eram uma banda de heavy metal e fingirem que 13 era o álbum seguinte ao primeiro. Geezer ainda não sabe qual foi a real contribuição de Rick Rubin para o disco e mencionou que Ozzy ficou frustrado ao ter que fazer várias versões de vocais, mesmo quando Rubin dizia que estavam ótimos. Além disso, Tony Iommi não estava feliz com algumas das coisas que Rick Rubin tentava fazê-lo tocar, como usar amplificadores de 1968 para tentar soar como em 1968. Geezer acredita que ter Rick Rubin envolvido parecia bom para a publicidade e para a gravadora, mas a experiência em si foi bastante desafiadora. Mesmo com essas dificuldades, 13 atingiu o primeiro lugar das paradas de 9 países, incluindo Estados Unidos e Reino Unido, e vendeu mais de 1 milhão de cópias em todo o mundo no ano de lançamento. Foi reconhecido com disco de ouro no Reino Unido e na Áustria e platina no Canadá, Polônia, Alemanha e Brasil. As músicas God is Dead, End of the Beginning e Loner foram promovidas como singles. O Ghost alcançou marcas impressionantes com a exibição do filme-concerto Hit Here Hit Now nos cinemas. Em sua semana de exibição, o filme entrou no top 10 de bilheteria mundial, ocupando a 9ª posição com uma arrecadação total de 5,04 milhões de dólares em 49 territórios, exibido em mais de 1.800 cinemas. Na América do Norte, o filme também entrou no top 10 de bilheteria, acumulando um total de 2,65 milhões de dólares. Isso fez com que Hit Here Hit Now se tornasse o evento de cinema voltado ao hard rock de maior bilheteria no continente em toda a história. No dia 20 de junho, o filme ficou na 3ª posição nas bilheterias, arrecadando mais de 1,12 milhão de dólares com uma média de 1.492 dólares por tela em 755 salas. No dia seguinte, arrecadou mais de 238 mil dólares em 366 cinemas. Em 22 de junho, chegou à 7ª posição nas bilheterias, com mais de 1,03 milhão de dólares arrecadados em 751 cinemas, com uma média de 1.376 dólares por tela. Finalmente, no dia 23 de junho, o filme arrecadou mais de 257 mil dólares em 358 cinemas, com uma média de 718 dólares por tela. Esses números foram fornecidos pela Trafalgar Releasing. Em outros países, o filme também teve destaque. No Reino Unido e Irlanda, arrecadou 606 mil dólares, ficando na 5ª posição das bilheterias. Na Alemanha, arrecadou 332 mil dólares, alcançando a 3ª posição. No México, arrecadou 326 mil dólares, ocupando a 5ª posição no fim de semana. Na Austrália, o filme arrecadou 178 mil dólares, ficando na 6ª posição. Devido à demanda, mais exibições foram adicionadas em mercados selecionados, com detalhes disponíveis no site hitherehitnow.com. Hit Here Hit Now reúne imagens dos 2 últimos shows da Imperator nos Estados Unidos, em setembro do ano passado, e inclui elementos da trama envolvendo o personagem Papa Emeritus IV. O Ghost também lançou uma música inédita chamada The Future is a Foreign Land, que faz parte da trilha sonora do filme e será lançada oficialmente em 26 de julho. A composição da música é assinada por a Ghostwriter, pseudônimo de Tobias Forge, junto com Salem Al-Fakir e Vincent Pontari, conhecidos como a dupla de compositores e produtores suecos Vincent e Lagola, que já contribuíram com várias canções da banda no passado, incluindo Dominion, Kiss the Go-Goat, Mary on a Cross e Twin Cheese. A reunião de Richie Sambora com o Bon Jovi parece ter enfrentado um obstáculo decisivo com o lançamento do documentário Thank You, Goodnight, The Bon Jovi Story. O guitarrista ficou extremamente insatisfeito com a forma como sua luta contra o vício foi retratada na produção, para a qual ele cedeu depoimentos. Em uma nova entrevista à revista Guitar Player, Richie explicou que não gostou de como suas batalhas contra o vício e suas 2 internações foram mostradas. Ele afirmou que, apesar de ter passado por 2 internações, saiu limpo de ambas e aprendeu muito com essas experiências. Richie mencionou que até se tornou um conselheiro para outras pessoas, ajudando-as a identificar e enfrentar seus próprios demônios. Para ele, a terapia foi um processo valioso e positivo. Richie sente que a imagem transmitida pelo documentário não o representa de forma justa. Ele acredita que a produção fez parecer que ele era um bêbado irresponsável, o que não condiz com a realidade. Richie ressaltou que houve uma mistura de muitos acontecimentos ao longo dos 31 anos e meio de carreira, mas que a representação feita no documentário é uma visão antiga e desatualizada de sua pessoa. O guitarrista também destacou que o documentário reflete mais a visão de Jon Bon Jovi sobre a banda. Richie sempre foi a pessoa que dizia ao vocalista quando algo estava errado, mas isso não ficou claro na produção. Em abril deste ano, uma fonte próxima a Richie Sambora falou à revista People sobre sua reação ao documentário. Segundo essa fonte, tudo começou bem,
mas se complicou ao longo das gravações. Rishi chegou a presentear Jon Bon Jovi com uma guitarra de aniversário, mas acabou deixando as filmagens após assistir aos 3 primeiros episódios e ficar insatisfeito com o que estava vendo. Rishi deu longas entrevistas para o documentário, explicando que deixou a banda para passar mais tempo com a família. Embora ele admita que sua saída não foi da melhor maneira, ele se sentiu incomodado com a forma como isso foi retratado no documentário. Para Rishi, a felicidade é mais importante do que o dinheiro, e ele discordou da narrativa apresentada. Thank You, Good Night. The Bon Jovi Story conta a história dos 40 anos de carreira da banda, uma das maiores de sua geração. A produção ficou a cargo da Royce, com direção de Gotham Chopra, e está disponível no Hulu nos Estados Unidos e no Disney+, em outros territórios. O material promocional enviado à imprensa destaca a jornada dos membros da banda, desde os clubes de Jersey Shore até os maiores palcos do mundo, revivendo triunfos, reveses, sucessos e momentos de atrito público. Um dos momentos mais conhecidos na história dos shows do Iron Maiden sempre acontece quando a banda toca The Trooper. Nessa música, o vocalista Bruce Dickinson empunha a bandeira britânica, numa referência à letra e ao cenário que ela descreve. Mesmo sendo uma tradição desde 1983, isso não impediu que a banda se envolvesse em uma polêmica em 2001, durante uma turnê pela América do Sul. Aconteceu em 13 de janeiro, em Buenos Aires, 6 dias antes da apresentação triunfal no Rock in Rio, que foi registrada oficialmente. Como todos sabem, desde a Guerra das Malvinas, a relação entre argentinos e ingleses não é nada harmoniosa. Mesmo assim, a banda claramente não estava pronta para a reação do público presente no estádio José Amalfitani, do Vélez Sarsfield. Durante a execução de The Trooper, já era perceptível um apuplo negativo que só se intensificou ao final. Após algumas vaias, os argentinos puxaram o grito de guerra. ILVE, eu que no salta, é esse um inglês. Original do álbum Peace of Mind, de 1983, The Trooper foi escrita pelo baixista e líder do Iron Maiden, Steve Harris. É baseada no poema The Charge of the Light Brigade, escrito em 1854 pelo inglês Lord Alfred Tennyson. O poema aborda a Batalha de Balaclava, ocorrida durante a Guerra da Crimeia. A letra apresenta uma narrativa do confronto sob o ponto de vista de um cavaleiro britânico. Mesmo sem esperanças de sobrevivência, ele avança contra as linhas russas até encontrar o destino fatal. Lançada como single, a música chegou ao 12º lugar da parada do Reino Unido, onde faturou disco de prata e o equivalente local à premiação de ouro em outros territórios, como o brasileiro e o americano, e pelas mais de 200 mil cópias vendidas. Esse incidente em Buenos Aires é lembrado como um momento tenso na turnê do Iron Maiden pela América do Sul. Apesar de estarem acostumados a manifestações de carinho em seus shows, a recepção na Argentina destacou como contextos históricos e políticos podem influenciar a dinâmica de um show ao vivo. E aí, o que você achou dessas histórias incríveis do mundo do rock? Quer saber mais sobre o que está rolando com suas bandas favoritas? Deixa aí nos comentários qual notícia mais te surpreendeu e o que você acha que vai acontecer a seguir com Metallica, Iron Maiden e Black Sabbath. Não esquece de dar aquele like no vídeo se curtiu o conteúdo e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização sobre o mundo do rock e metal. Ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Valeu por assistir e até a próxima! Notícias do rock, é com